Fez. E começamos domingo passado a estudar aqui pela manhã esse eterno propósito de Deus para nossas vidas, na nossa inclusão nos seus planos. E aí o reverendo Marcos André tem trazido nesse mês de férias da nossa escola dominical um estudo, mensagem-estudo para nós, uma classe única. E nós vamos passar então a palavra para ele, que terá todo o tempo que achar conveniente para ministrar a palavra aos nossos corações. Eu e o presbítero Davi vamos aproveitar e sentar para ouvir a palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse, de fato, é um dia especial. Há dias que nós levantamos com mais vontade de agradecer a Deus, e esse, sem dúvida, para mim e para minha esposa, é um dia especial. E me veio à mente hoje pela manhã o texto do salmista, quando no Salmo 122, versículo 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós tivemos uma semana absolutamente difícil, porque na terça-feira, Jane, aliás, ela já começou na segunda-feira, ela se sentiu mal, e na terça-feira ela foi internada. Ontem foi que ela deixou o hospital, com a suspeita de um AVC, mas graças a Deus, os exames foram feitos e apenas uma isquemia transitória, sem maiores repercussões, tiveram assim lugar. Deus nos abençoou, ouviu as nossas orações, e hoje nós estamos aqui. Então, também como salmista, no Salmo 75 ele diz, né, esse é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos nele. Então, motivo de muita alegria. A segunda coisa é que eu quero convidar vocês a fazer uma viagem. A nossa viagem é rumo a entender um pouco esse propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes nós queremos especular e entender coisas que não nos dizem respeito. A palavra de Deus, escrita por Moisés, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nos deixa claro de que há coisas que são exclusividade de Deus, é aquilo que alguns chamam de uma agenda secreta de Deus, mas outras que Ele revelou para nós e para os nossos filhos. Então, a nossa ideia é caminhar nessa busca de entender essa revelação de Deus, obviamente crendo nesse Deus grandioso. E lembrando agora o que diz um poeta, um pastor presbiteriano chamado Edilson Botelho, escrevendo uma de suas músicas, belas músicas, ele disse: quando eu olho para o céu de estrelas pontilhado e vejo a imensidão da criação de Deus, eu fico a imaginar por quê. Num planeta belo e pequenino como a Terra, perdido na amplidão do céu azul, ali o Verbo em carne se tornou. Entre homens, Jesus Cristo viveu, toda a glória do Pai revelou, mas foi no Calvário que Ele deu provas do seu grande amor. E ele conclui as estrofes dessa música dizendo: nada tenho a contender, mas eu preciso crer e confiar no Senhor. Então, é nessa perspectiva que nós caminharemos nessa manhã. E eu convido vocês, como eu disse, para uma viagem, para entendermos um pouco como se dá a nossa salvação. E eu sei, mais uma vez, dentro daquela complexidade que é falar tanta coisa em tão pouco tempo, eu vou me sentir aqui como que convidando a toda essa igreja para um passeio ou uma viagem, e eu vou colocar todos vocês no ônibus de 40 lugares. Vai ser apertadinho, então a gente vai ter que correr um pouquinho para ver se dá para entender o que queremos dizer hoje. E para isso, eu quero lembrar vocês que nós estamos
ampliando um pouco a ideia do que eu trato no livro, o DNA do Sistema Presbiteriano, nós vimos a semana passada a origem dos fundamentos, ou do fundamento do Sistema Presbiteriano, que vocês devem estar lembrados, da soberania de Deus. Ela não foi retirada da invenção do homem, mas foi revelada através das Escrituras Sagradas. Vimos isso aqui, lidamos com uma ideia do que é bibliologia, lidamos também com a ideia de um pouquinho de teontologia, ou seja, o estudo do ser de Deus. E hoje, nós vamos para um assunto importante também, quando se fala em presbiterianismo, que é exatamente a salvação. A teologia sistemática vai chamar essa doutrina, esse ramo de doutrina de soteriologia, ou seja, nós estudaremos a doutrina da aplicação da salvação do homem, e é a nossa ideia hoje. Imagina isso, eu vou conseguir caminhar com vocês, por isso eu vou correr um pouquinho. E a ideia, portanto, é pensar em uma ordem de salvação. Por exemplo, quando alguém chega para você e pergunta, e aqui para nós, os nossos amigos católicos ficam irritados quando nós dizemos que somos salvos, não é verdade? Então, alguém chega para você e pergunta, você já é salvo? Via de regra nós dizemos, já, eu sou salvo. Mas eu quero dizer que essa resposta, conquanto ela seja verdade, ela não é completamente a verdade, ela é uma semi-verdade, é uma verdade parcial, porque você já é salvo, ou nós somos salvos, porém ainda não. Nós estamos naquela ideia, naquela perspectiva de que, sem dúvida alguma, a nossa salvação está garantida, mas ela ainda não foi consolidada, confirmada, planificada. Ela dá-se-á quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa salvação, ela ainda está em um desenvolvimento que culminará com a volta dele nas nuvens com poder e glória. Então, a ideia é falarmos sobre uma ordem de salvação. Essa é uma palavra técnica usada do latim, é ordo salutis, ou seja, a ordem da salvação. Como é que essas coisas acontecem? Às vezes nós não paramos para perceber como é maravilhoso esse plano de Deus, ou como é maravilhosa essa doutrina para nós. Então, falar de uma autossalvação, será que existe uma base bíblica para isso? Então, eu quero trabalhar com vocês, acho que é aqui. Okay. Então, eu quero trabalhar com vocês a partir de algumas perguntas normativas para a gente nesta manhã. Como se dá a nossa salvação? Você já parou para pensar? Você já viu que, às vezes, nós colocamos ênfase em determinadas coisas para a salvação? Por exemplo, alguém vai dizer, eu vou lutar para conseguir a minha salvação. Será que é assim? Ou será meramente que a salvação se dá simplesmente porque você confessou um pecado, ou algo na sua vida que o afastava de Deus? Será que é só isso? Nós vamos ver que é bem mais do que isso. Uma outra pergunta interessante, eu acho que a pilha foi embora. Uma outra pergunta interessante é, a salvação, ela é um ato ou ela é um processo? Ela é um ato ou um processo? Alguns vão dizer, nós fomos salvos por um ato, mas eu lembro disso, lembro que a gente falava muito isso, principalmente na minha época de juventude, no Palavra da Vida, e alguém dizia, não, a salvação é um ato, a santificação é um processo. Acho que vocês já devem ter visto essa confusão que existe, às vezes, na mente das pessoas. Então, a salvação ela é um ato ou é um processo? E existe base bíblica para isso? É a pergunta. Então, a base bíblica, passa aí, por favor, que nós estaremos procurando. Eu estou sem a pilha aqui. Voltou. Obrigado. Um milagre. Tinha 0 e está cheinho. Obrigado. Valeu. Então, a base bíblica que nós estamos buscando está ali em Romanos 8, 28 a 30. Vamos ler? Vamos abrir as nossas Bíblias? E como hoje não terá Santa Ceia, nós poderemos ir até as 2 da tarde. Eu convido vocês a ficarem de pé para descansarem os bancos, e a gente então vai ler esse texto, que vai
Não, voltando aí. Opa, foi demais. Aí. Que vai do versículo 28 ao 30. Vamos ler em conjunto? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós queremos pedir, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas verdades, seja o mesmo que aplique essas verdades através da sua iluminação às nossas mentes e aos nossos corações. Ó Senhor, que nós possamos aprender aqui com a tua palavra e que possamos praticá-la em nossas vidas para a tua própria honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Então está aí a base bíblica, naquilo que a gente pode pensar numa corrente que começa àqueles que o conheceu de antemão, aos que conheceu ele predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou ele glorificou. Então essa seria uma base para nós entendermos um pouco de como se dar a nossa salvação, mas eu vou me utilizar da teologia sistemática, que é um ramo da teologia, que conquanto ela seja bíblica, conquanto ela parta das Escrituras Sagradas, ela vai dividir a revelação por temas, para tornar o estudo mais palatável, para que a gente possa entender, compreender. Então, eu vou usar isso, e a teologia sistemática, então, ela pega um tema e ela desenvolve em toda a revelação, ela busca concentrar esse assunto num ponto, para que a gente possa ter uma visão ampla, uma visão completa daquilo que a palavra de Deus, que o seu Deus queria dizer, ao revelar parte da sua verdade para nós outros, tá bom? Então, a ideia que eu vou fazer é partindo, obviamente, dessa ordem de salvação, mas eu vou enxertar aqui algumas coisas nesse elo desta corrente, e eu vou propor, então, aqui uma ordem de salvação, não apenas com 1, 2, 3, 4, 5 elos, mas eu vou propor uma corrente com 12 elos, e a gente vai explicando rapidamente, tentando, então, o nosso objetivo nessa manhã é apresentar esses elos, e a proposta é essa, então, olha, uma ordem de salvação, e a gente vai ver que muitos teólogos, muitos pastores, muitos estudiosos vão ter diversas ordens de salvação, há diversas propostas, não há uma unanimidade, nem entre os reformados, da quantidade de elementos que compõem a nossa salvação, uma ordem de salvação, mas está ali, então, esses 12, vamos dizer, esses 12 elementos, esses 12 indivíduos que a gente vai tentar colocar dentro de um Fusca, nesse momento, para tentar conhecer nesse tempo tão exímio que nós teremos a partir de agora. Então, a ordem de salvação que a gente propõe é exatamente essa, começa com a eleição. Na verdade, a gente vai expandir esse termo para predestinação, nós vamos ver a chamada expiação. Eleição é quando Deus escolhe, a expiação, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz de Calvário pelos eleitos de Deus, a vocação, que é um chamado ao arrependimento, à fé, a regeneração, o arrependimento, a fé, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, perseverança dos santos e glorificação. Vocês vão ver que tudo isso aí está muito ligado. E é interessante observarmos que, conquanto nós não possamos dizer que isso é uma ordem cronológica, você vai ver que existe uma lógica nesse desenvolvimento da salvação que acontece para todo aquele que é filho de Deus. Então, a minha
ideia é a gente caminhar nesses 12 elementos aí e ver o que pode fazer ao final desse tempo que nos é dado. O primeiro deles, então, é a predestinação. A predestinação, ela é muito interessante, meus queridos irmãos, porque ela é um somatório, é como se fosse uma equação de primeiro grau, não é, que é o somatório de 2 elementos, eleição e preterição. Ou seja, quando a gente fala em predestinação, e aí há discussões entre os teólogos, até entre teólogos reformados, dessa chamada dupla predestinação, a ideia é que o Senhor Deus, ele predestina todo o ser humano. Uns ele predestina para a eleição e outros ele predestina para a reprovação. Não vou ter tempo de trabalhar essas questões, há uma razão lógica para isso, e algumas coisas que nós não podemos explicar, a gente vai jogar para aquela agenda secreta de Deus de Deuteronômio 29. Nós não vamos ter como explicar determinadas coisas, porque o máximo que a gente pode chegar é na teologia de Chicó. Lembra da teologia de Chicó? Pergunta a ele, por que é assim? Olha, eu não sei, é assim porque é assim, só sei que é assim. Então, algumas coisas nós não vamos conseguir explicar. É interessante que essa predestinação, ela é algo realizada fora do homem, tá certo? E é imprescindível, ou seja, ninguém, absolutamente ninguém que não tenha sido eleito poderá ser salvo, porque isto é uma prerrogativa de Deus, e nesta manhã nós lemos alguma coisa sobre isso, lembram? Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Você vai ver que o apóstolo Paulo faz uma doxologia, esses versículos são um hino de louvor à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele trata ali também da chamada Trindade funcional, não meramente a Trindade ontológica, ou seja, Deus existindo como Deus único, vivo, verdadeiro, mas como uma Trindade de função econômica, ou seja, cada pessoa da Trindade tem um papel a desempenhar na nossa salvação. Por isso Paulo escreve de forma magistral, e ele, primeiros versículos, ele trata sobre Deus Pai, adora Deus Pai, depois ele adora Deus Filho, e depois ele adora Deus Espírito Santo, fazendo esse hino, e ele então atribui a obra de cada uma dessas pessoas da Trindade para a nossa salvação. E ele inicia esse texto maravilhoso dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, e nos escolheu nele. Então, trata-se de algo que é feito por Deus pela sua soberana vontade. Lembram da palavra soberano? Soberania de Deus, o fundamento principal de tudo que rege o sistema presbiteriano está aí. Pela soberania de Deus, ele se reúne no conselho. Eu gosto muito dessa palavra e sempre faço uma relação com o conselho da igreja. Não foi um só, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eternamente existem assim, que se reuniu. E segundo o beneplácito da sua vontade, para a sua própria honra e glória, para o seu louvor, ele decide escolher homens para si. Eu iria um pouco mais adiante, mais profundo, mas não vou tratar sobre isso, porque quando você trata de predestinação, de eleição, você tem outras posições, uma mais profunda, outra mais amena, que é a ideia de como é que se deu o decreto da salvação. Não é possível você pensar aqui no tempo tão curto, naquilo que se fala de infralapsarianismo e supralapsarianismo. Vocês não vão entender isso agora. Pergunta ao pastor Vitor, pastor Sérgio, que depois eles vão explicar muito bem a vocês. Mas, nessa perspectiva, Deus Pai, ele decide, antes da fundação do mundo, escolher os seus para si. E aí, ele cria, na perspectiva supralapsariana, ele depois decreta a queda, e depois ele decreta a redenção que nos é feita em Cristo Jesus. Por isso Paulo trata isso exatamente nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo do capítulo 1 de Efésios,
É uma obra, portanto, realizada fora do homem, na chamada relação intratrinitária. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo decidem eleger alguns para a salvação e preterir outros. E é interessante, como eu já disse, que ela é realizada fora do homem e ela é um elemento imprescindível. Sem a eleição, não haveria salvação. Aprove a Deus ser assim, e nós defendemos isso. Então, uma definição de eleição está aqui, meus queridos irmãos, é o ato divino antes da criação, no qual Deus, Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa do seu beneplácito soberano, por conta da sua vontade soberana. Sabe como eu gosto de dizer isso? Eu gosto de dizer isso assim, porque algumas pessoas fazem confusão entre predestinação e eleição e presciência divina. Eu diria o seguinte, para que a gente possa entender o que é uma presciência divina. Quem confeccionou o boletim aqui da Igreja de Boa Viagem, quem compôs esse boletim, foi o nosso irmão presbítero Avaniel Marinho. Então, ele compôs, ele que decidiu colocar tudo nesse lugar, não é? E então ele mandou para edição, editor, mandou para a gráfica e o gráfico foi impresso. Então, tudo aquilo que ele queria, da forma como ele queria, está nesse boletim. Alguém, então, antes de que o boletim seja distribuído aqui na igreja, pega esse boletim e ele dá uma olhada, como geralmente eu faço, leio todos os eventos, tudo. Então, ele sabe antes, isso aqui talvez nós pudéssemos ainda ficar muito claro, se tivesse uma liturgia a ser seguida, eu iria saber antecipadamente o que haveria de acontecer no culto. Presciência seria mais ou menos isso. Você, já existiu o boletim, e você leu tudo aquilo. E predestinação, decreto divino, é exatamente aquele fato que, quando nada acontecia, quando nada existia, ele decretou criar isso aqui. Então, como poderíamos entender essa ideia. Então, Deus não é somente aquele que sabe previamente o script das coisas, não é? O roteiro que deveria seguir, por exemplo, num filme, numa obra teatral. Não, ele não somente sabe antecipadamente isso, mas foi ele o roteirista, foi ele quem escreveu, foi ele quem disse que deveria ser assim. Isso é predestinação. Observe, irmãos, aí alguns textos que nós não vamos ter condições de ler a grande gama de textos que tem, mas eu gostaria que abríssemos as Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Observe o que diz lá, o apóstolo Paulo escreve, dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus escolheu. O texto que nós lemos nessa manhã, um texto fantástico, de uma epístola fantástica do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, quando os versículos 3 e 4 nos diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celeste em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, ele fez isso, queridos irmãos, antes da fundação do mundo. E para que não fique dúvida nessa perspectiva de que se ele pode eleger ou não para a salvação ou reprovar alguns, está o texto aí de Romanos 9. O texto de Romanos 9, versículos 11 e 12, que dizem assim, versículo 11 a 13, melhor dizendo: e ainda não eram os gêmeos nascidos,
nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, ou seja, a mãe de Jacó e Esaú: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, antes que qualquer coisa existisse. Então não podemos pensar como sendo algo que Deus viu de bom em alguém e o escolheu para a salvação. Ou, por exemplo, Deus viu antecipadamente que eu seria bonzinho, bonitinho, cheirosinho, e Ele decidiu me escolher porque eu seria essa pessoa tão boa, tão perfeita. Não, a eleição não se dá por mérito humano, mas se dá pela livre e soberana vontade de Deus. Livre e soberana vontade de Deus. Segundo ponto, senão a gente não consegue caminhar. Expiação. Observe, meus queridos irmãos, que primeiro Deus escolhe, e o apóstolo, ele trata isso nesse capítulo 2 de Efésios, quando agora de repente ele muda o foco do louvor que ele estava fazendo a Deus Pai pela nossa eleição, e ele vai agora abordar e vai adorar Deus Filho, e vai exatamente falar a respeito da sua obra maravilhosa que garantiu a salvação dos eleitos de Deus. Isso é chamado de expiação. É a morte vicária e substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, meus irmãos, nasceu para morrer no nosso lugar. Havia uma exigência por conta do pecado de Adão que a justiça de Deus fosse satisfeita, e ela só poderia ser satisfeita então por alguém que preenchesse plenamente a justiça divina. E homem algum poderia fazer isso, porque todos foram descendentes de Adão. Em Adão todos recebem a culpa do pecado. Todos os homens nascem com a culpa do pecado, mesmo aquelas crianças natimortas, aquelas que nascem já mortas, ali há uma alma, e mesmo elas nascem com a semente do pecado, elas nascem com a culpa do pecado. Então, mesmo o bebezinho menor que nós tínhamos aqui, eu sei que nós vamos ter alguém que vai apresentar crianças hoje, para que nós estejamos orando, primeira vez que estão vindo à igreja, não é? Serão batizadas depois, obviamente. Mas mesmo essas já nascem com a culpa do pecado, e ainda mais, não somente com a culpa do pecado, nascem com a natureza pecaminosa. Portanto, elas farão sim, mesmo ainda quando crianças, o que é mal diante de Deus, são reprováveis diante de Deus. Por isso, o salmista Davi, o rei Davi, o poeta Davi, ele vai dizer no capítulo 51 do Salmo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O meu pecado está sempre diante de mim. Então, havia necessidade de alguém pagar a dívida que era contra nós. E esse alguém, Jesus Cristo. E é interessante que, mais uma vez, você vai observar que é uma obra realizada fora do homem. Cristo morre objetivamente no tempo e no espaço para derramar o seu precioso sangue, a fim de que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, ele fez isso na cruz de Calvário, e ela tem uma extensão limitada. Ou seja, queridos irmãos, Cristo não morreu por todos os homens indistintamente. Suponha aqui, nós devemos ter hoje, eu acho que me corrija alguém, são 6 bilhões de habitantes no planeta Terra. 7, obrigado. Suponha, e alguém já disse que a quantidade de pessoas que tem agora é maior do que todas as outras que já nasceram no mundo. Suponha 14 milhões, mas alguns vão especular que toda a humanidade corresponde aí a cerca de 20 bilhões ou 25 bilhões de seres humanos que foram concebidos, que nasceram ou não, mas que houve uma concepção, houve uma alma. Então, cerca de 20 a 25 bilhões hoje. Pois bem, o Senhor Jesus não morreu por todos esses, eu vou usar o número maior, 25 bilhões. Ele morreu somente pelos eleitos de Deus. Isso fica claro no capítulo 53 do profeta Isaías, quando no versículo 4 do capítulo 53, ele diz, Isaías diz:
Certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Ele vai dizer no versículo 6, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como é então que o texto nos diz isso, e eu vou dizer que Jesus morreu por todos, onde a gente sabe que a grande maioria não se salvará. Então a obra de Cristo não foi suficiente, não foi suficiente para a salvação dessas pessoas, foi uma obra falha. E isso não é a verdade. A obra de Cristo, ela foi eficaz e eficiente para a salvação do seu povo, como nos diz Mateus capítulo 1, versículo 21, e porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Observe, é o seu povo, não são todos os povos, no sentido de que são todas as pessoas indistintamente. É óbvio que estão incluídas aí povos de todas as nações, tribos, línguas, etnias, mas não serão todos que serão salvos, apenas o povo de Deus, os eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. E Jesus então morre por esses e garante a salvação. A nossa salvação é uma garantia. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode cobrar a conta duas vezes. Não podemos pensar em alguém que deve uma duplicata a um banco, que liquida aquela duplicata e depois o banco volta a cobrar. Isso não é possível. Do mesmo jeito, no tribunal divino, a duplicata foi paga na cruz do Calvário, quando Cristo verte seu precioso sangue e grita do alto daquela cruz, tetelestai. Né? Consumado. Foi consumado. E agora, não. Nada mais poderá acontecer aos eleitos de Deus, porque o Senhor pagou a conta. Pagou a conta. É interessante que ela é também um elemento imprescindível. Se Cristo não tivesse morrido por nós, nós éramos perdidos, pecadores, estávamos fadados ao inferno, como antes de sermos crentes o era. Mas agora Cristo garantiu a nossa salvação. E aqui só uma definição rápida, que expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então foi tudo Ele, meus irmãos, meus amigos, nós não podemos fazer absolutamente nada. As nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Nós não poderíamos responder à exigência da sua lei, à sua santidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, queridos irmãos, nós podemos ver que essa foi a necessidade da expiação. Havia necessidade. Se Ele não morresse por nós, nós estaremos perdidos. Mas Ele morreu, nos deu a salvação. E a natureza da expiação é através da chamada obediência ativa e passiva de Cristo. Ou seja, a obediência ativa é aquela que diz respeito a Cristo obedecer completamente à vontade de Deus. Ele cumpriu toda a vontade de Deus, porque Ele poderia fazê-lo, só Ele poderia fazê-lo. Mas não somente isso, há também a chamada obediência passiva. A obediência passiva é aquela que Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e foi pelas suas pisaduras que fomos sarados. Ok, então vamos em frente, pensando agora no elemento seguinte. O primeiro foi a eleição, o segundo a expiação, o terceiro é aquilo que é chamado vocação. E quando se fala em vocação ou chamado, nós temos pelo menos 3 tipos de vocação.
a chamada vocação real, que nada mais é do que aquilo que a natureza proclama a Deus, a glória de Deus. Salmo 19, nós vimos isso aqui na aula passada. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então essa é chamada a vocação real. Ele chama o povo à realidade, mas o povo não quer. Segundo tipo de vocação é a chamada vocação verbal. Ou seja, é aquilo que eu estou fazendo aqui, é aquilo que você faz quando nas suas relações interpessoais durante a semana, você se encontra com alguém e você fala sobre Jesus Cristo. Você entrega um folheto, você ora com aquela pessoa, você fala a respeito dele. Essa é a chamada vocação verbal. A pregação ela é feita e é um chamado ao arrependimento. Mas há uma diferença entre essas duas vocações, há uma outra que é exclusividade do Espírito Santo, é a chamada vocação eficaz ou vocação efetiva. Observem o que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu fico olhando para cá porque as letrinhas ali estão tão pequenininhas que não dá para eu ver. Eu tenho que resolver isso. 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Queridos, aqui cai por terra essa ideia que muita gente critica os reformados, os calvinistas, os presbiterianos, dizendo que nós não pregamos. E se nós pregamos, eles até fazem piada quando dizem, para que vocês pregam se já existe eleito? Se todo mundo será eleito? Se o eleito será salvo? E aqui vem então a resposta definitiva. O Deus que determina os fins, ou seja, a nossa salvação, é o mesmo que determina os meios para que essa salvação seja alcançada. E essa salvação será alcançada através de quê? Da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, vocação, meus queridos irmãos, eu poderia definir, na verdade não sou eu, essa definição aí foi dada por um teólogo chamado N. Gruden, em sua teologia sistemática. Ele vai dizer que é o ato de Deus, Deus Pai, falando por meio da proclamação humana do Evangelho, pelo qual Ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondem com a fé salvadora. Então, Ele chama, é o ato de Deus falando, Ele fala por meio disso. Sabe como, meus irmãos, essa vocação eficaz acontece? Quando o pastor prega aqui, por mais que ele seja eloquente, por mais que ele seja persuasivo, por qualquer outro meio que ele utiliza, ele não conseguirá convencer os corações, porque isso é algo espiritual. Ele não pode convencer alguém que está morto dos seus delitos e pecados. Você chega diante de um morto, de um cadáver, você fala para ele o que você quiser e ele não vai responder, porque ele está morto. Da mesma forma, as pessoas estão mortas espiritualmente. Então, é necessário que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é quando ele, então, utiliza-se dessa mensagem pregada, que está no intelecto das pessoas, mesmo dos que não são eleitos de Deus, mas ele vai pegar aquela mensagem que está sendo pregada e vai aplicar no coração do homem, do eleito de Deus. Ele só faz isso no coração do eleito de Deus. E ele vai convencer o homem de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando de fato isso acontece, meus irmãos, essa vocação, esse chamado, essa graça, ela é irresistível. Ele é irresistível. Por quê? A explicação dos fatos. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu, meus queridos irmãos, para pagar a penalidade dos nossos pecados. Romanos 5, versículo 8, textualmente, veja o que diz. Romanos é um livro fantástico para você falar a respeito de salvação. 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é assim que Ele faz. Agora, olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa o que acontece na sequência. Eu prefiro dizer nessa sequência,
há entre os reformados uma luta aí, o que é que vem primeiro, se é vocação ou se é regeneração. Tá? Regeneração, às vezes a gente confunde essa ideia de regeneração com o novo nascimento. Mais uma vez eu digo, está certo, o novo nascimento é a regeneração, mas essa não é a verdade completa, porque a regeneração, ela é um somatório da concepção espiritual que é feita através do Espírito Santo, como eu disse a vocês, se ele infunde nova vida, ele vai fazer com que a pessoa nasça de novo, e isso pode demandar um tempo, isso pode ser instantâneo. Há pessoas que pela primeira vez ouvem a mensagem do Evangelho e se quedam diante de Deus, porque o Espírito Santo naquele momento tocou-lhes poderosamente o coração. Mas há outros que passam muito tempo, inclusive pessoas que nasceram na igreja, mas que passam muito tempo até de fato experimentarem um novo nascimento. Então, a regeneração é Deus, através do seu Santo Espírito, colocando vida nova em quem estava morto seus delitos e pecados. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, rapidinho aqui. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os que nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, e essa vida, então, é como um ciclo, uma gestação espiritual que acontece. Ela pode acontecer imediatamente, mas ela pode demandar um tempo, mas ela vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, a definição de regeneração é o ato secreto de Deus pelo qual Ele nos comunica nova vida espiritual, nova vida espiritual. Esse ato, esse elemento, ele é imprescindível. E é interessante, meus queridos irmãos, que essa regeneração, certo? Essa nova vida que é implantada no Espírito Santo no coração do homem, ela precede a fé e o arrependimento. Por isso erram os arminianos. Erra o Dr. Billy Graham, quando num seu livro, Como Nascer de Novo, e depois num opúsculo tirado de um dos capítulos desse livro, que tem por título Deus não está longe, ele vai dizer que o primeiro nascimento natural, o físico, humano, você não escolheu a data, você não escolheu o local para nascer, os pais, mas ele vai dizer que o novo nascimento, você escolhe a data, os pais, o dia, o local onde você vai nascer. Isso é um erro. Por quê? Porque no pensamento deles, primeiro ele vai dizer, você tem que ter fé, você tem que se arrepender, e se você tiver fé e se arrepender, você faz uma oração mágica, e você então nasce de novo. E não é assim. Por isso há tanta gente nas igrejas que, na verdade, não são verdadeiros crentes, porque vieram à frente apenas por uma oração. Eu vou fazer uma oração e é como se tivesse uma palavra mágica, tipo a língua, vocês entenderam. Ou abre-te sésamo, fecha-te sésamo. Não. O Dr. Mark Dever, conhecido pastor batista, ele escreveu um livrinho sobre salvação, e ele fala, e ele condena exatamente isso, esse tipo de pregação, que ao final é feito um convite para as pessoas virem à frente, repetir uma oração, às vezes uma oração completamente equivocada, porque naquele momento as pessoas começam a orar, e repita comigo, né? Eu te dou graças, tal, pela minha salvação, escreve meu nome no livro da vida. Que piada! Os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, isso é um erro que não deve ser praticado no nosso meio. Então, é um ato secreto e soberano de Deus. É imprescindível, ou seja, todos os seres, mesmo aqueles que não têm o pleno conhecimento, as crianças natimortas, que não tiveram a oportunidade de ouvir a vocação do Evangelho, que a pregação do Evangelho, ordinariamente, não é? Ela é imprescindível, mas pode existir alguma coisa que não há necessidade da pregação do Evangelho. Por exemplo,
crianças natimortas, loucos. A nossa confissão de fé diz isso no seu capítulo que trata sobre essa questão. Então, ela precede a fé e o arrependimento. João, capítulo 1, rapidinho aqui, João 1,13, observe o que nos diz o texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Então é algo que pertence ao Senhor. João 3, de 3 a 8, o encontro de Jesus com Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E versículos seguintes consolidará isso. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí eu chamo a ideia, o ponto seguinte: a primeira eleição, a segunda expiação, a terceira vocação, a quarta regeneração, o quarto elemento, e o quinto conversão, que também é um somatório de dois elementos, arrependimento e fé. A conversão se dá exatamente dessa forma. E aqui a gente define e apresenta a base bíblica que a conversão é a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Ou seja, outrora estava mortos nos nossos delitos e pecados. O Espírito Santo nos deu nova vida e agora nós respondemos sinceramente ao chamado do Evangelho. De que forma? Com arrependimento dos nossos pecados e com fé. É interessante, irmãos, como isso acontece. Eu vou caminhar rápido nessas duas, porque a conversão, ela se dá exatamente isso. O Espírito, então, nos dá nova vida. É como se nós estivéssemos no escuro e o Espírito, então, traz a luz sobre nós. Quando a luz chega diante de nós, o que é que nós vamos perceber? Tudo aquilo que está ao nosso derredor, porque outrora nós não enxergávamos, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos em escuridão. Mas agora, quando a luz alumeia, quando ela torna clara todas as coisas, nós percebemos quão miseráveis nós somos. Então nós vamos perceber como nós somos pecadores e merecedores do inferno. Aí o que é que vai acontecer? Nós choraremos arrependidos pelo pecado. E é interessante que a conversão, então, ela se dá uma mudança completa de pensamento. Se alguém estava indo numa direção, num sentido, ela volta para o outro sentido. Contrário, é uma guinada de 180 graus. Porque algo diferente aconteceu na sua vida. Ou seja, ela foi convertida e ela se converteu, ela respondeu à chamada do Evangelho e ela agora é uma nova criatura. E não somente isso, é interessante que a conversão, ela não para tão somente no arrependimento, mas ela também é aplicada no coração desta pessoa, deste eleito de Deus, uma fé salvífica, ou seja, a fé suficiente para aquela pessoa entender que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essa pessoa vai ter fé que Jesus morreu por ele, e para pagar por todos esses pecados, e de sobra lhe dá a vida eterna, para estar gozando na presença do Senhor. Então observem, que isso é fantástico demais, é exatamente o que nos fala o ponto seguinte, né, que arrependimento é uma obra realizada dentro do homem, nós somos convencidos, nos arrependemos, e ela é também prescindível no sentido de que crianças e loucos, eles não errarão o caminho se eles forem eleitos de Deus, nesse sentido apenas, mas ordinariamente nós passamos por essa questão aqui, ou seja, majoritariamente, grandemente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados,
para que possamos ser salvos. Então, tem alguns textos que a gente diz aqui, mas só definindo o que é arrependimento, é a tristeza de coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e ao compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. Ali tem muitos textos que nos falam exatamente sobre essa questão, não dará tempo de a gente tratar. O segundo ponto é a fé, que também nós já falamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Hebreus 11:1. E aí vem o próximo elemento, a justificação. Ó, presta atenção comigo. Eleição, primeiro elemento. Segundo elemento, expiação. Terceiro elemento, a vocação. O quarto elemento, a regeneração. O quinto elemento, a gente viu aqui, conversão, arrependimento e fé. E o oitavo elemento, então, da ordem de salvação é a chamada justificação. E é interessante, irmãos, que a justificação ela pode ser dividida de duas formas. Uma justificação que é objetiva, é chamada de expiação, que nós já vimos aqui, que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É um ato, a justificação nesse caso é um ato forense de Deus, que quando Cristo derramou seu precioso sangue, Ele perdoou os nossos pecados. Nós não somos inocentes, nós não fomos declarados inocentes. Quem prega assim está equivocado. Não há inocência em nós, nem no homem. Mas então, por que é que nós somos libertos? Por que nós somos justificados? Pelos méritos de Cristo, nós somos justificados. Então, nós somos considerados justos por causa de Cristo e não por conta das nossas obras. Nós não somos inocentes, nós somos culpados e alguém pagou a culpa por nós, alguém pagou o preço, e o preço foi de sangue, do precioso sangue de Cristo. E a segunda parte da eleição é aquilo que é chamado a justificação subjetiva, que é a aplicação no coração do eleito de Deus no momento da regeneração. E você vai ver Paulo tratando isso nos versículos de 1 a 10 do capítulo 5, de forma ampla, que nós não vamos ter tempo de tratar aqui. Mas eu quero então definir o que é justificação e apresentar a base bíblica. O ato legal instantâneo de Deus pelo qual Ele considera nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencente a nós. Olha que maravilha! Mas é pela justiça de Cristo. Ele considera os nossos pecados e Ele nos dá a sua justiça. É uma ideia de união mística, ou seja, os nossos pecados são atribuídos a Cristo e a sua justiça nos é dada. E agora há um equilíbrio nessas coisas. E a segunda coisa, Ele, Deus, como um justo juiz, Ele declara justos diante dele a nós pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. E essa obra, a justificação, ela é imprescindível. É necessário era necessário que o rei tivesse de fato dado esse veredito. E Romanos 3:26, estou caminhando já aqui, estou correndo, mas vai dar tempo, se Deus quiser. 3:26. Essa corrida é boa porque dá vontade de vocês depois procurarem, né? Procurar alguma coisa. 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, o que acontece? Tenhamos paz com Deus? Não. O texto claro, temos. O modo aqui é o modo verbal indicativo, que é o modo da certeza, não é um subjuntivo. Né? É o modo da certeza. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O rei, o juiz, assim decretou. É um ato forense de Deus que nos traz exatamente essas questões. Não dá para muita coisa, mas eu quero tratar aqui de um outro assunto interessante,
que é a adoção. Há um ato forense de Deus de nos considerar justos diante dele e a justiça de Cristo atribuída a nós outros, mas há também um ato de Deus de que ele nos adota como filhos de Deus. Observe, irmãos, Deus simplesmente poderia ter dito: vocês estão justificados. Mas isso nos deixaria numa pobreza. Mas ele não faz assim, o seu amor é tal. Porque ele nos deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que é que ele nos faz? Ele nos adota para si. Ele nos faz os seus filhos por adoção. O texto de João, capítulo 1, versículo 12, é fantástico isso, quando João, após falar a respeito de Jesus Cristo, ele vai nos apontar algo maravilhoso no versículo 12, quando ele diz, versículo 11, primeiro, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então é um ato de Deus, um ato de um juiz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, meus queridos irmãos, além de justificar, ela é a última instância. O Senhor é soberano, justo juiz. Então, portanto, se ele determina, ninguém poderá quebrar ou ir contra isso. É o que Paulo diz no capítulo 8, quando ele pergunta, lá no capítulo 8, a partir, eu acho, do versículo 31, deixe-me abrir aqui. Isso, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, que será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se ele nos deu Jesus Cristo, meu irmão, por que é que nós estamos preocupados com outras coisas que são efêmeras, passageiras? Ele já nos deu os mais importantes. Paulo diz: se ele não nos deu o que mais custava, ele não nos dará graciosamente com essa dádiva todas as demais coisas que tendes necessidade, a semelhança do que Jesus disse lá no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, observe o que ele continua dizendo. Ele utiliza-se de uma figura de linguagem, uma retórica. Ele faz perguntas retóricas sucessivas, quando ele, no versículo 33, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele próprio responde: e quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele vai concluir dizendo: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós agora poderemos dizer, a semelhança de que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: Abba, Pai. Poderemos chamá-lo de Paizinho, porque além de Senhor do universo, nós somos os seus filhos, porque Ele assim o quis. Porque Ele assim o quis. Então, a definição de adoção, queridos irmãos, é o ato de Deus pelo qual Ele nos torna membros da sua família. Há uma família de Deus, que nós fazemos parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai, e absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória seja dada ao seu nome. Eu ainda tenho 3 pontos apenas, e eu quero concluir. Santificação é o 10º. Dá para lembrar do que a gente já viu até agora? Eleição, expiação, vocação, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, adoção e agora santificação. Quando se fala em santificação, queridos irmãos, a Bíblia, quando fala em santificação, ela fala de 3 coisas. Uma santificação chamada posicional, ou seja, é aquela em que Deus separa-nos para si. Nós somos povo do Senhor, rebanho do seu pastoreio, como nos diz o Salmo 100. Mas há um outro tipo de santificação que é a chamada progressiva. É aquela que o apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. Buscar então a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. É uma santificação que nós buscamos e que dia a dia nós procuramos nos parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma, então, que a santificação nos vem. Mas existe um terceiro, que é exatamente a glorificação. Quantos querem ser santos glorificados? Agora, nesse instante? É morrer agora. Tá bom, mas alguns irmãos quiseram. Mas é mesmo, o apóstolo Paulo diz isso, é incomparavelmente melhor. Mas a gente não quer ir agora não. Eu tenho uma coisa para resolver, eu ainda quero fazer isso. Isso acontece. Mas, queridos irmãos, a definição de santificação, e aí a gente vai abordar mais o aspecto da santificação progressiva, é a obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres dos pecados e iguais a Cristo. Olha que maravilha! É uma obra agora que Deus realiza e Ele nos chama, nos convoca, nos habilita como instrumentos para a nossa própria santificação. Isso aqui não quer dizer que nós podemos competir com Deus, porque tudo inicia-se nele e tudo vai para Ele. Mas Ele nos habilita como instrumentos para a nossa própria santificação. De que forma? Disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Leitura da palavra, oração, comunhão dos santos. Isso que nós estamos fazendo aqui. São disciplinas espirituais que nos conduzirão a estar mais perto de Cristo. E eu vou ler somente, eu acho que é interessante, Filipenses 3,13. Observe que há uma riqueza muito grande de detalhes que, infelizmente, o tempo não nos dá, mas se depois a igreja, os irmãos quiserem, nós poderíamos pensar num sábado, estudarmos teologia sistemática, aí está a sugestão para o conselho, eu me coloco à disposição. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é algo que precisa de fato ser buscado. Sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela ideia de nós buscarmos ao Senhor, sermos mais e mais parecidos com Ele, porque Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo. Precisamos, portanto, caminhar nessa perspectiva de santificação para vermos a Deus. E ainda uma diferença que eu quero trabalhar aqui com vocês, só mostrar a diferença entre justificação e santificação. A justificação é uma posição legal, ou seja, é algo que Deus faz. A santificação é uma condição interna, humana, que acontece, como eu disse a vocês, Deus nos habilita para esse exercício. Ocorre uma só vez a justificação, a santificação ela continua pela vida afora. A justificação, ela é inteiramente uma obra de Deus na justificação. Na santificação, nós cooperamos, mas cooperamos como instrumentos que foram habilitados por Deus para isso. A justificação, ela é perfeita nessa vida, nada nos separará, porque a ordem é o tribunal superior, o juiz supremo que disse. Mas a santificação, ela não é perfeita nessa vida. Os irmãos Wesley, que desenvolveram uma doutrina chamada do perfeccionismo, diziam, nós podemos ser completamente santos nessa época, sem pecado. E era um erro, foi um erro que a igreja cometeu no passado. A santificação, a justificação, a mesma, aqui não é mesmo, a mesma em todos os cristãos. Ou seja, não existe cristão mais justificado, nem menos justificado. Eu estava ouvindo alguma coisa essa semana e alguém chegou para dar notícia para outro, fulano, eu estou ligeiramente grávida. Não existe esse ligeiramente grávida, né? Então, da mesma forma, eu estou ligeiramente justificado, então alguém pode estar mais justificado que eu. Não, é única para todos os cristãos, para todos os eleitos de Deus, todos foram justificados. E a santificação, maior em uns, do que ele é mais meia boca, não é?
que alguns querem dizer aí, esse é um crente carnal. Não existe essa divisão. Ele é um desobediente, né? Ele precisa, portanto, de fato, pensar naquele que é a sua vida. Penúltima, estou terminando, perseverança dos santos. É interessante que ela opa, isso aqui foi a mesma coisa que a gente viu lá, errei aqui, viu? Desculpem. Está aqui, a perseverança dos santos, é uma definição. Significa que todos os que verdadeiramente nasceram de novo, serão guardados pelo amor de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida, e que somente os que perseverarem até o fim da vida, verdadeiramente nasceram de novo. Ou seja, aquela ideia de que você perde a salvação, coloque o flácido para acalentar bovino. Já ouviram? Conversa para boi dormir. Não, uma vez você é salvo, infelizmente isso tornou-se pejorativo, uma vez salvo, salvo para sempre, mas é isso mesmo. Ninguém perde a salvação, ninguém tem lá, eu aceitei agora Jesus Cristo, aí o meu nome, por isso que eles dizem, escreve o nome no livro da vida, aí o anjo escreveu. Aí eu saio daqui, passo 2, 3 dias, aí peco, me desvio, apaga do livro da vida. De novo ele vem numa reunião, ele se arrependeu, escreve no livro da vida, apaga no livro, a borracha vai furar o papel. Não é assim que acontece, queridos irmãos. Deus, que elege antes da fundação do mundo, levará a bom termo até o fim, os eleitos perseverarão, ou seja, mesmo aqueles que caírem porventura, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus, pela sua misericórdia, fará com que algo aconteça na vida daquela pessoa, nem que seja na última. Lembram daquele indivíduo lá, que o pessoal chama de bom ladrão, nunca vi ladrão ser bom, mas no último momento da sua vida, ele tem um encontro maravilhoso com Cristo, e a promessa é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o Senhor Deus operará mesmo diante daquele filho desobediente. Deus operará, porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É óbvio, meus irmãos, e aqui eu chamo a vossa atenção, que nós não podemos agir como alguns falsos convertidos, falsos eleitos, falsos predestinados à salvação, que querem viver uma vida de pecado. E eu chamo a sua atenção para o que Paulo diz no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, quando retoricamente Paulo vai perguntar, capítulo 6, Paulo vai perguntar, perguntas retóricas: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Sabe o que é que ele vai responder? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, quando você ver alguém mergulhado no pecado, e dizendo, eu sou crente, sou eleito, né? Ele está enganado. Ele está enganado. Ele pode até de fato ser eleito, o Senhor Deus o restaurará dali, mas até aquele momento, ele continua andando, caminhando, indo para o inferno, como outrora nós também caminhávamos, indo para o inferno, filhos da desobediência, filhos da ira de Deus. E por último, glorificação, ou santificação definitiva. Cheguei ao fim, não é? E aqui a ideia, a definição do que é glorificação, é o passo final na aplicação da redenção. Ela acontecerá quando Cristo retornar e ressuscitar dentre os mortos os corpos de todos os crentes, de todas as épocas, que morreram, e reuni-los às respectivas almas, e mudar os corpos de todos os crentes que permanecem vivos, dando assim a todos os crentes ao mesmo tempo um corpo ressuscitado, perfeito, igual ao corpo de Cristo na ressurreição. Meus queridos irmãos, nesse momento a glória vai ser indizível. Observe que isso acontecerá da seguinte forma: Cristo
no seu tempo, quando ressoar a trombeta, quando Deus desejar, Ele trará na sua companhia os que dormem em Cristo, ou seja, a igreja chamada triunfante, que é formada por todos os crentes que já morreram em Cristo, estão no céu, gozando das benesses divinas. Então, nesse momento que for ressoada a trombeta, a voz do arcanjo, Jesus trará na sua companhia esses que morreram. Em um determinado tempo, em um determinado espaço, no nível das nuvens, o Senhor parará a sua descida. Mas aqueles que morreram em Cristo, eles continuarão a descer. E eles buscarão os seus corpos, aqueles que foram sepultados, aqueles que foram afogados no mar, ou aqueles que foram queimados. Eles buscarão os seus corpos, não sei como acontecer, Deuteronômio 29, não sei como isso vai se dar, mas aqueles mesmos corpos serão ressurretos, é isso que a palavra de Deus nos diz, e agora eles serão ressurretos num corpo glorificado, e a essas alturas, os vivos também serão transformados, aqueles que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos. Esses dois agora vão se reunir a Cristo, a sua igreja que outrora existia em duas dimensões, a igreja triunfante e a igreja militante, se unirão em um só corpo, uma só igreja, a noiva de Cristo, e eles então agora serão arrebatados e se unirão com o Senhor Jesus Cristo nos ares, em um palco de glória, mas não antes daquilo que era corrupto se tornar incorrupto, daquilo que era mortal se tornará imortal, se tornar imortal. Aí será dito, tragada foi a morte pela vitória. E aí, meus queridos irmãos, a nossa salvação será plenificada. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E não mais nos separaremos dele. A semelhança daquilo que ele diz em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. E aí, eu concluo essa minha palavra com dois textos das Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, o versículo 30, 29 e 30, que nos traz o elo, a ordem de salvação, quando diz, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E aí eu termino com o versículo 18 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele termina dizendo, consolai-vos, pois, com estas palavras. Deus nos abençoe. Chegou o ônibus, todo mundo vivo? Vitor, posso abrir para duas perguntas, pelo menos? Há alguma pergunta que algum irmão gostaria de fazer? Pois não, meu irmão. Tem um microfone, sei lá, para o irmão ali, por favor? Levanta a mão, por favor. Eu considero esse assunto um dos mais profundos da Bíblia e eu faria 3 colocações apenas para esclarecimento. Eu acho que se resume numa pergunta só. Primeiro seria aqueles que viveram e morreram antes que Cristo voltasse. De que maneira eles seriam salvos? Segundo, as crianças que morreram, às vezes no ventre da mãe, ou mesmo depois do nascimento, se tem aqueles que são eleitos ou não, certo?
E aqueles que são eleitos ou não são eleitos, que não ouviram a palavra de Deus antes da morte. Ótimo. Pode colocar numa pergunta só isso. Rapidamente. Os que viveram no Antigo Testamento antes de Cristo, eles foram salvos do mesmo jeito que nós somos. Só que eles criam que a redenção dele era futura. Nós hoje cremos numa redenção pretérita, passada. Então, eles eram salvos do mesmo jeito. Todas essas coisas aconteciam. Você vai ver que Paulo trata isso na sua epístola aos Romanos. Ele vai dizer então que nem todos que são israelitas são de fato filhos da promessa. Então, não era Israel, não era aqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Não quer dizer que todos eles eram um povo de Deus, até que saiu no meio deles um populacho, um tipo de gente lá que é estranho, que alguns vão dizer que são os palestinos hoje, mas que sempre viveram ali entranhados no meio de Israel. Mas eles foram salvos por aquilo que Cristo haveria de fazer. Tudo aquilo que eles faziam nas festas, no Yom Kippur, que é o chamado dia da expiação, apontava para Cristo. Então eles criam que Cristo morreu por eles. Nem todos criam, nem todos se salvaram. Por quê? Porque não eram verdadeiramente eleitos. Porque o verdadeiro eleito, o verdadeiro judeu, que é circuncidado no coração e não na carne. Tá bom? Então, respondendo lá, o Antigo Testamento, a salvação se dava do mesmo jeito, só que, olhando para frente, a nossa salvação hoje se dá olhando para trás. O Messias veio. Segunda coisa, as crianças, como é que se dá essa questão? Em sendo eleitas, elas serão salvas. Eu não posso conjecturar mais do que isso. Então, se o Senhor decidiu salvar todas as crianças, se ele elegeu todas as crianças que nascem ali no nascedouro, ou pouquinho tempo depois, se ele decidiu salvá-las, elas são eleitas. Não podemos pensar de outra forma. Às vezes com o nosso pensamento, às vezes politicamente correto, que é uma desgraça que infelizmente também atingiu a igreja, ser politicamente correto com as coisas, não é? Essa ideologia esquerdista, por mais que a gente queira dizer, se o Senhor não elegeu determinada criança, ela não será salva. Eu não estou dizendo que as crianças não serão salvas, eu estou dizendo, se não forem eleitas, sem dúvida alguma, não serão salvas. Por quê? Porque elas sendo eleitas, Cristo morreu por elas, e o Espírito Santo aplicou a obra no coraçãozinho delas, e elas são salvas. A terceira coisa, quem não ouviu o Evangelho, porque não era eleito, não há injustiça da parte de Deus. Mais injustiça se nós dissermos que elas são condenadas sem ouvir, tá certo? Por isso que há aquela ideia dos arminianos de eu tenho que pregar todo como se ele fosse o Salvador, mas o Salvador foi Cristo. Então, não se iluda, meu irmão, nenhuma gota do sangue de Cristo foi vertido em vão. Então, se o Senhor Deus, eu vou exagerar agora e contextualizar, quiser que uma daquelas crianças que estão presas lá naquela caverna na Tailândia, que são budistas, se ele quiser, se ele eleger uma daquelas crianças para ouvir o Evangelho, parece que já começaram a tirar algumas, né? Graças a Deus. Ok. Mas se elas fossem eleitas, o Senhor as salvaria, mesmo considerado impossível, e elas ouviriam então a mensagem do Evangelho e se converteriam. Então não se preocupem, só serão eleitos os eleitos do Senhor. Mas ele, como elegeu os fins, determinou os fins, ele determinou também os meios. E o meio é a pregação do Evangelho. O eleito ouvirá a pregação do Evangelho e será convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo do Senhor. Ok? Acho que respondi as três, né?
Mais alguma pergunta? Ali atrás, por favor. Ô, pastor, eu tenho só uma observação. Eu sei que a Bíblia diz, agora eu não me recordo qual o capítulo e o artigo e o versículo, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí não entrariam todos aqueles que morreram inocentes como crianças e os que nunca ouviram falar de Jesus? Não. Uma indagação. Não entra não. Aí o tempo da ignorância é nós que outrora éramos ignorantes, fomos atingidos pela graça de Deus. Então houve uma regeneração na nossa vida, e então ele não levou não levou em conta o tempo de ignorância. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou na cruz de Calvário. Porque senão, meus irmãos, nós vamos estar relativizando a obra de Cristo realizada na cruz. Pedro pregando o sermão de Pentecostes, capítulo 2, ele vai dizer: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que nós sejamos salvos. Se fosse assim, para que pregar? Então, não há. O tempo de ignorância era aquele tempo em que nós andávamos errantes, outrora, e ele nos salvou, e agora nós somos novas criaturas. Porque se ele fosse levar o tempo de ignorância, não é? Isso seria algo complicado, porque nós somos de fato culpados. Nós não somos inocentes, nós somos culpados. Mas ele não levou, por quê? Por conta dos méritos, por conta da obra de Cristo, que realizou na cruz do Calvário por nós. Tem um irmão aqui que levantou, e é a última. Eu poderia ficar aqui até as duas, mas eu sei que vocês não podem. Por favor. Oi, pastor. Tem um versículo lá em Mateus que fala, que Jesus fala, né? Deixa vir a mim os pequeninos, porque não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, né? Eu tenho na minha consciência que toda criança é salva. Então, eu não sei se isso é verdade. Agora eu queria que o senhor explicasse isso aqui, esse versículo aí. Mais uma vez vai cair naquilo que eu já falei. Ninguém nasce com inscrição na testa, eleito, reprovado. Isso pertence ao Senhor Deus. Tá certo? Então, até as crianças, quando ele diz aquilo, ele estava falando ao seu povo, aos seus discípulos, e dando uma exortação a eles. Por quê? Junta isso com o que ele tratou em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Porque quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus, porque é necessário que haja um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele só é deflagrado através da obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que aplica a obra de Cristo no coração dos eleitos. Há uma nova vida. Ele torna-se como criança. Então, via de regra, a gente devia fazer assim mesmo. Qual a tua idade? A minha idade, eu vou dizer a minha idade, né? Eu tenho 38 anos. Ah, que piada, né? Eu tenho 60 anos, mas a minha segunda idade é 42 anos. Conquanto eu seja um crente de terceira geração presbiteriana, eu fui batizado, meus pais eram crentes, meus avós paternos eram crentes, mas eu tenho 2 idades. E eu tive que me tornar como criança, como todos nós, nascemos de novo. Então começamos a nos alimentar com aquele genuíno leite espiritual. Então, com relação a todas as crianças indistintamente, eu não posso dizer isso. Tá certo? Por quê? Porque eu não sei se elas são eleitas. Agora, se todas elas forem eleitas, elas serão salvas. Porque Deus, é soberano. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Desculpe a correria. Na próxima semana, nós vamos estar estudando sobre teologia do pacto. Tá bom? E ainda fazendo parte do primeiro pilar do sistema presbiteriano. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Você certamente tem muitas perguntas a fazer. Pastor Marcos vai ficar aqui até 4 horas da tarde.
e você pode fazer todas as perguntas dele. Ele conseguiu resumir hoje de manhã uma disciplina que a gente estuda por 6 meses no seminário, irmãos. Então, fica difícil 30 horas aula ser resumida numa classe de escola dominical, mas graças a Deus a gente pode ter um panorama e conhecer esse assunto que deve ser aprofundado, deve, sem dúvida alguma, ser mais estudado pelos irmãos. Nós vamos ficar em pé.